Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar agora dos ensaios no concreto. Na primeira parte do vídeo a gente falou sobre as propriedades, algumas definições, alguns aspectos. Falamos principalmente do concreto fresco e o concreto endurecido. Agora a gente vai falar dos ensaios no concreto. Bom, o objetivo desse ensaio é verificar a consistência e a resistência mecânica do concreto obtido pela dosagem experimental. Então, nós vamos verificar a consistência e a resistência do concreto. Essa resistência vai ser apenas a resistência à compressão. Então, nós calculamos uma dosagem experimental conforme aquele passo que eu mostrei para vocês, aquele método do ABCP. Fizemos os cálculos e tivemos alguns valores. Vamos lá, vamos para eles, né? Então, primeiramente, nós temos a resistência característica à compressão aos mínimos de 8 dias de idade, o FCK, requerido para esse projeto, de 15 MPa. O desvio padrão da dosagem foi igual a SD igual a 5,5 MPa. Então, com esses valores, a gente conseguia calcular o a resistência do concreto aos 28 dias, né? A dimensão máxima característica admissível para o agregado graúdo era de 19 milímetros. A consistência média, medida através do abatimento do tronco de cone, neste caso, foi 6 centímetros. A resistência à compressão de dosagem aos 28 dias, calculado, né, através desse SD e do FCK, foi de 24 MPa. Logo, com isso, nós determinamos as quantidades, o traço desse material, desse concreto. Então, aqui nós temos a massa específica, né, as características do material, para justamente determinar esse traço. Então, nós vamos utilizar o cimento que a gente utilizou no ensaio do cimento, né, que a gente fez no início do curso, CP5ARI, Cauê. Não, a gente utilizou foi o CP3, né? Não, esse aqui é diferente do cimento que a gente utilizou nos ensaios. Bom, enfim, então a gente vai utilizar o CP5ARI, da Cauê, areia natural quartzosa de Entre Rios, essa areia foi o que a gente utilizou nos ensaios de agregados, e a brita 1 do tipo Gneiss. Bom, pode ser que os valores aqui estejam diferentes, justamente porque pode ser que foi feito outros ensaios com outro tipo de recebimento e tudo mais, para ter uma certa aceitação, ok? Observação: a massa unitária da pedra brita, no caso da brita, no estado compactado, que a gente precisa, né, para determinar o volume compactado, foi de 1,52 kg por dm ao cubo. Bom, com isso, com aqueles dados, com a característica do material, a gente calcula o traço. Então, o nosso traço utilizado aqui para a confecção do concreto é este aqui: cimento, areia, brita e água. 1 por 2,34 por 3,2 por 0,6, que é a relação água-cimento. Bom, para fazer a massa do material, a gente utilizou essas quantidades aqui. E esse amassamento ele foi feito através da betoneira. Então, lançamos o material na betoneira e fizemos a mistura com essas quantidades de materiais. Então, o que deve ser observado é com relação à quantidade de água, principalmente no ensaio de consistência. Isso vai ser importantíssimo. Então, vamos lá. O primeiro ensaio que a gente vai ver aqui é o ensaio de abatimento. Esse ensaio ele é dado pela NBR-NM 67 de 1998, com o título Concreto, determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Qual o objetivo do ensaio? Determinar a consistência do concreto fresco através da medida de seu assentamento em laboratório e obra. Bom, eu coloquei em laboratório e obra
mas a gente está fazendo com aspecto de dosagem, no caso, seria de laboratório. O método não se aplica a concreto cujo agregado graúdo apresente dimensão nominal máxima superior a 37,5 milímetros. Caso seja superior, a gente tem que aplicar um outro método para determinar essa consistência. Esse método, ele tem essa limitação, tá? Esse objetivo aqui, só para complementar, eu retirei da norma, tá? Por isso que tem essas medidas em laboratório e em obra, tá? No nosso caso, a gente está determinando essa consistência em laboratório para a gente definir o aspecto de dosagem. E aí, esse método, ele também é executado em obra, tá? Bom, com relação ao controle tecnológico, isso eu estou casando com esses dois temas para vocês linkarem com o processo lá em obra. Então, o controle tecnológico é com relação à aceitação desse concreto no canteiro de obras. Então, a aceitação do concreto fresco, ela é provisória, ela não é uma aceitação definitiva. Porque pode acontecer que eu rejeite, tudo bem, eu rejeite, volte e leve. E aí, depois eu aceite esse concreto fresco, porém, o que vai me definir que eu vou realmente aceitar esse concreto vai ser um ensaio de compressão, ok? Então, no concreto preparado pelo executante da obra, então, preparado lá no canteiro de obras, a gente vai fazer esse ensaio quando houver alteração da umidade dos agregados, na primeira amassada do dia, após uma interrupção da jornada de concretagem de pelo menos 2 horas, na troca dos operadores da betoneira e cada vez que forem moldados corpos de prova. Aqui fala que é preparado pelo executante da obra, mas a gente pode também pensar nesses métodos aqui também quando a gente receber o concreto por uma empresa de serviço de concretagem, tá? Então, nesse caso do serviço de concretagem, o ideal é fazer esses ensaios a cada betonada. Então, chega a cada betonada, a gente faz esse ensaio de abatimento. Mas é interessante também fazer com alguns requisitos aqui apresentados, como cada vez que foram moldados os corpos de prova, fazer também esse ensaio de abatimento. Bom, para eu executar esse ensaio de abatimento, eu preciso fazer a amostragem. O que seria isso? Eu coletar a minha amostra de concreto fresco. Então, isso é regido pela NBR NM33 de 1994, com o título Concreto, Amostragem do Concreto Fresco. Ele vai estabelecer o procedimento que a gente deve seguir para coletar e preparar a amostra para os ensaios. Isso vai valer tanto para o ensaio de abatimento quanto para o ensaio de compressão. Bom, aparelhagem. A gente vai ter que utilizar um material não absorvente. No caso, o ideal é utilizar um material metálico. Pode ser aí um carrinho de mão, um balde metálico, tá? O volume e a forma que permitam armazenar e homogeneizar a amostra coletada. Por quê? Porque a gente precisa que esse recipiente seja mais aberto para a gente conseguir misturar esse concreto, remisturar ele para deixar sempre ele homogêneo. Então, eu vejo muito erro de utilizar outro tipo de material e tudo mais, mas isso não é um requisito, tá? Isso não é uma obrigação, tá? Isso é só um requisito que a norma fala. O ideal seria um material metálico, que não é absorvente. Bom, com relação a essa amostra, a gente deve ser obtida aleatoriamente, então a gente deve pegar essas amostras de forma aleatória, tá? A frequência e o número de amostras a serem coletados dependem dos ensaios que serão realizados. Então, de acordo com os ensaios que eu pretendo, a quantidade, eu pego um determinado volume de concreto. O tempo de coleta entre as amostras não pode ser superior a 15 minutos.
Então, peguei uma amostra, 15 minutos depois eu pego outra e assim vai, tá? Não pode ser um tempo muito superior. Volume da amostra, pelo menos 1,5 vezes a quantidade necessária para o ensaio, para a realização do ensaio. Isso é para a gente não ter perdas e tudo mais. Isso com relação ao ensaio de abatimento, tá? A coleta de amostras de betoneiras e caminhões betoneiras, ela deve ser realizada durante o processo de descarga desse material. Então, a gente coleta durante os 15 primeiros momentos, né, quando está descarregando o material, pega 15%. E antes de completar 85% do volume total, eu pego a amostra, tá? Então, ó, quando eu estou descarregando os 15 primeiros por cento desse material, eu retiro minha amostra. Quando tiver quase completando 85% do total do volume descarregado, eu pego mais amostras. E assim a gente faz. Bom, a preparação da amostra. Antes de fazer o ensaio, eu preciso remisturar a mistura com uma concha ou uma pá. O ensaio ele deve ser iniciado 5 minutos após a coleta. Não posso demorar mais que isso. Proteger as amostras contra a ação do sol, do vento e de qualquer outra fonte de evaporação ou contaminação. Justamente porque vai ocorrer o processo de hidratação e tudo mais, e a gente não pode perder essa água. Bom, então a gente vai pro ensaio em si, tá? E aí a gente vai para os equipamentos. Nós utilizamos o molde de tronco de cone oco. Então ele tem esse formato, ele tem uma abertura aqui na parte superior, uma abertura na parte inferior. Ele tem essas chapinhas na base dele, justamente para o operador pôr o pé na hora da moldagem desse corpo de prova. Tem essas duas alcinhas aqui, justamente para o operário conseguir levantar esse corpo de prova. E as suas dimensões estão descritas aqui, tá? Então, a abertura superior, 10 milímetros ou 100 milímetros, e a abertura inferior, 200 milímetros, tá? A altura total é 300 milímetros. E aqui a gente tem a vista superior desse molde. Só lembrando, tá? Que esse molde aqui, a gente pode utilizar um cone para auxiliar no momento de fazer o lançamento do concreto aqui dentro, tá? Nós temos a haste de compactação, que tem essas dimensões, tá? Deve ter aí no mínimo 600 milímetros de comprimento, tá? Para socar o concreto. E nós utilizamos uma placa de base, também metálica, que tem aí um comprimento de, no mínimo, 500 milímetros. Não pode ser menos do que isso. E aqui nós temos o conjunto completo, onde nós temos a placa, a haste, compactação, nós temos também a concha e também o cone e, obviamente, o molde. Esse cone aqui, né, como eu disse para vocês, encaixa aqui na parte superior para fazer o preenchimento do concreto, facilitar. Bom, então vamos para o procedimento. Como que funciona o procedimento desse ensaio? A gente posiciona a placa em um local plano e liso. Aqui eu coloquei essa imagem justamente porque em certas ocasiões, principalmente em obra, pode ser que a gente não encontre um local plano e liso. Então a gente deve encontrar o mais plano possível. Aqui eles utilizaram uma terra batida, que já estava compactada de tanto do caminhão passar. Eles utilizaram essa área, mas não está totalmente plana, tá? E aí, né, tem que ter esse cuidado aí, essas observações. Bom, a gente precisa molhar toda a forma e a placa, tá? Então, a gente molha o molde, a placa, deixa ela úmida, ok? Depois que a gente faz isso, né, é claro, a gente posiciona ela toda molhada, o cone também tem que estar molhado, e o operador coloca os dois pés nessa chapinha aqui, ok? Então, ele posiciona para começar a colocar o material. Isso é importante para não haver deslocamento do molde.
Assim que a gente faz isso, né, o operador já está posicionado, ele começa a preencher o molde com 3 camadas de concreto. Então, a gente coloca a primeira camada com mais ou menos 1/3 de concreto, tá? Cada camada vai ter mais ou menos 1/3 de concreto, de acordo com o volume do cone, do tronco de cone, tá? Em cada camada que a gente fizer, a gente vai executar 25 golpes de forma homogênea em toda a superfície da camada. Então, vamos lá, vamos observar isso. Então, aqui ele vai lançar o concreto, vai colocar ali uma quantidade que dê mais ou menos 1/3 do molde e vai começar a realizar os 25 golpes em toda a superfície da minha camada. Depois ele executa a outra e no final ele deixa, isso aqui é interessante, ele deixa um sobressalente na última camada, justamente para a gente fazer esse rasamento da superfície, tá? E se faltar material na parte superior, igual aconteceu ali, você pode voltar e colocar um pouquinho de material e rasar novamente. Então, a superfície, ela tem que ficar rasada. E isso pode ser feito com uma colher mesmo, como ele fez, ou com uma régua metálica, tá? E aí a gente rasa toda a superfície e deixa ela toda uniformizada com o molde. Bom, e aí o próximo passo, depois que eu fiz isso, né, preenchi o molde, eu vou retirar a minha forma. E aí a gente tem que tomar um cuidado extremo para fazer isso, porque a gente não pode fazer esse movimento de zigue-zague. A gente tem que tirar o mais retilíneo possível o molde. Então ele tem que ser o mais reto possível. Então ele vai tirar aqui, ó, o mais reto possível, com todo cuidado, sem fazer muitos movimentos. Isso deve durar de 5 a 10 segundos. Não pode ser mais do que isso, ok? Então ele tirou e já tem aqui o formato do meu concreto. E aí, o que a gente faz? A gente mede o slope, tá? A gente simplesmente coloca o molde do lado do corpo do concreto moldado, ou de cabeça para baixo, ou do jeito que a gente tira. Muitos gostam de colocar de cabeça para baixo, justamente para dar um apoio na hora de colocar a haste, porque a haste é que a gente utiliza como parâmetro para fazer a medida, tá? Então, a gente vai medir, vai determinar o abatimento, determinando a diferença entre a altura do molde, entre a altura total do molde, né? Lembra lá que a altura do molde é 30 centímetros, ok? Menos a altura do eixo do corpo de prova, ok? Então, ó, ele vai tirar, ele vai virar, tá? Isso pode ser feito, ou também pode colocar da outra forma. Coloco a haste e pego a trena e meço. Esse vai ser o meu abatimento, justamente essa diferença aqui que eu medi na trena, ok? Ele tá colocando aqui a colher justamente para mostrar o valor de abatimento, tá? O valor de abatimento não é esse daqui de cima, não. É esse aqui de baixo, aqui, ó. Que tá assim que encosta na haste, ok? Por isso que ele tá usando a colher, justamente para marcar o ponto que é o abatimento. Bom, na norma, ela traz esse esqueminha para mostrar justamente o abatimento, que é justamente essa diferença aqui. Aí ele coloca o molde de cabeça para cima. Porém, como essa abertura é muito pequena, há uma tendência dessa haste ficar balançando. Por isso que o pessoal coloca o molde de cabeça para baixo, porque a boca aqui, ó, do molde é maior. E aí você tem a haste toda apoiada ali, com uma área maior. Bom, então, como que a gente vai considerar os ensaios, etc. Aqui, a gente tem um tipo de abatimento que a gente chama de verdadeiro, que é um abatimento onde o corpo de prova, o concreto, ele não deforma muito. Mas isso não significa que é verdadeiro porque é o slump verdadeiro, o correto. Não, chama de verdadeiro porque ele não deforma muito, tá? Nós temos o desmoronado,
que seria um concreto em que ele é mais plástico. Então, ele desmorona todo, né? Que ele está um pouco mais coeso, ele está mais plástico, né? Mais deformável. Então, ele tem um slump um pouco maior, tá? Pode ocorrer no ensaio o desmoronamento do meu corpo de prova. O que é isso? É o meu corpo de prova deslizar, cisalhar. Assim que eu tiro o molde, em vez dele ter essa configuração aqui, né, de assentar, né, ele não assenta, ele desmorona, ele faz um corte, né, como mostra aqui. E aí a gente fica sem um ponto de referência para fazer a medida. O que a norma fala? A norma fala para a gente desconsiderar esse slump e realizar o ensaio novamente, com aquela mesma amostra. Realiza novamente, faz de novo. Talvez foi um erro na hora de tirar o molde. Caso isso ocorra de novo, você refizer e ver que ocorreu esse desmoronamento de novo, isso significa que o concreto ele não é necessariamente plástico e coeso para a aplicação do ensaio de abatimento. E se ele ocorrer novamente, eu posso desconsiderar esse ensaio, tá? E aí eu posso rejeitar esse concreto, tá? E aí eu teria que fazer alguma coisa para corrigir esse concreto. Aqui, né, para eu aceitar esse concreto verdadeiro ou desmoronado, vai ser com relação aos requisitos do meu projeto. Se eu preciso de um concreto mais plástico ou mais coeso, né? Bom, então aqui nós temos os valores expressos em milímetros arredondando aos próximos 5 metros, tá? Dessa consistência, tá? Então, o resultado, ele tem que ser expresso em milímetros. Eu medi lá o abatimento, ele tem que ser expresso em milímetros, arredondando aos 5 milímetros mais próximos, tá? Pra gente ter um valor múltiplo de 5, ok? Então, por exemplo, se der um valor de 20, eu verifiquei lá, deu um valor de 2,3 centímetros. Eu vou arredondar para um valor 5 milímetros mais próximo, ou seja, eu vou adotar 25 milímetros ou 2,5 centímetros, ok? Então, eu vou adotar valores múltiplos de 5, superior ou mais próximo, né? Bom, então, aqui tem a descrição da consistência. Para essas consistências extremamente secas, o ensaio de abatimento não tem um valor de referência. Então, para material muito seco, vai ocorrer justamente esse processo de cisalhamento aqui, tá? E aí, não é algo que o ensaio consegue medir. E aí, o interessante é utilizar um outro método para fazer essa medida. Nós temos a consistência seca, que vai de 0 a 25 milímetros, ou seja, o meu concreto, ele não sai muito do formato do cone, do tronco de cone, tá? Então, significa que esse concreto, ele tá mais seco. Medianamente plástico, de 25 a 50, e aí ele começa a perder a forma do tronco de cone. A plástica, ela vai estar mais ou menos aqui, nesse ponto aqui desmoronado. E a fluida, né? Um concreto, assim que eu tiro, o concreto espalha na placa de base, né? Que vai de 150 a 250, né? Lembrando que a altura do molde é 300 milímetros ou 30 centímetros, né? Então, observar que ele dá uma espalhada na placa de base. Bom, no caso do nosso ensaio, lembrando que o nosso ensaio ele foi realizado por uma dosagem experimental, para fazer a verificação do traço. Então, no ensaio, a gente encontrou um valor de 2,3 centímetros. Ó, que valor que eu vou adotar? Eu vou adotar esse valor de 23 milímetros? Bom, verificar as condições para o cálculo de dosagem. Por que eu coloquei isso?
porque é a ideia do ensaio. Vamos olhar o princípio do ensaio? Deixa eu só voltar aqui. No ensaio, eu disse o seguinte, eu disse que esse era o traço, a gente utilizou esse traço, e tivemos essas quantidades aqui, certo? O abatimento que foi previsto foi esse abatimento aqui, de 6 mais ou menos 1 centímetros. Ou seja, 60 milímetros de abatimento, que é o desejado, né, que foi utilizado para fazer o traço. O abatimento que eu obtive no ensaio foi de 23 milímetros. Então, eu preciso alterar o meu traço. Como que eu vou alterar o meu traço? Alterando o consumo de água. Porque aí, se eu altero o consumo de água, eu vou alterar essa questão de consistência do meu material, tá? Então, eu vou recalcular a quantidade de água que eu vou utilizar na minha mistura. Então, aqui, eu vou recalcular essa água requerida. Porque o meu concreto, com esse slump, ele está muito, o quê? Seco. E eu preciso de um material com uma mistura plástica. É essa que eu requero. Então, eu vou ter que recalcular. E é o que vocês devem fazer. Esse CA aqui é o consumo de água requerido. É o que eu quero. É o que eu preciso para refazer minha mistura. Então, eu vou pegar, vou utilizar o consumo de água inicial. Então, eu vou ter que voltar aqui, ó, nos materiais que eu utilizei para fazer a mistura e ver qual é a quantidade de água. A quantidade de água que eu utilizei foi 1,8 quilos. Então, essa é a água inicial que eu utilizei para essa mistura, para esse slump. Então, eu vou pegar 1,8 daqui, 1,8. Vou multiplicar por essa relação. O que é essa relação? O que é esse AR? AR é o abatimento requerido. Qual que é o abatimento requerido? 60 milímetros. Qual que é o abatimento inicial? Esse que eu acabei de calcular, 23 milímetros. Vou fazer o cálculo e elevar isso aqui a 0,1. E aí eu vou ter um novo consumo de água. Provavelmente eu vou precisar de mais água para deixar essa mistura mais plástica. E aí, se eu tenho uma nova quantidade de água, eu vou ter uma nova quantidade de material. Então, eu tenho que refazer o meu traço, ok? Então, com esse resultado aqui do nosso ensaio, vocês vão ter que recalcular o traço, tá? Para essa nova quantidade de água. Então, já dei o que vocês precisam colocar nos resultados e discussões do relatório de vocês. Agora, a gente vai para o ensaio de compressão. Bom, só lembrando que quando a gente faz o ensaio de abatimento, refaz o traço, a gente precisa refazer o ensaio de abatimento, tá? Com esse novo traço. Toda vez que eu modifico essas quantidades, eu preciso verificar se realmente aquela quantidade está me atendendo, tá? E em seguida, eu faço um ensaio de compressão. Nesse caso, como a gente não tinha tempo ágil para refazer o traço e tudo mais, e até questão de material, a gente continuou com o traço que a gente estava usando no início do ensaio, tá? Então, aqui são as normas que a gente vai precisar e os objetivos desse ensaio de compressão. Então, para esse ensaio, a gente vai precisar dessas duas normas aqui. A NBR 5739, que é a norma que vai especificar a execução do ensaio, e a NBR 5738, que vai falar do procedimento para modelagem e cura dos corpos de prova, tá? Então, eu primeiro preciso olhar essa norma para depois fazer essa daqui, ok? Então, o objetivo é determinar a resistência à compressão do concreto para diferentes idades, tá? E aqui, nessa norma, ela não especifica as idades que você precisa fazer o ensaio, como é o caso lá do cimento, né? Lembra lá? O cimento tinha idades previstas na norma. Aqui não tem. Aqui não tem requisitos de idade. Fala que você pode fazer para qualquer idade do concreto, tá?
No nosso caso, a gente vai fazer para a idade de 3, 7 e 28 dias, ok? Que vão ser as idades que a gente vai utilizar para fazer o nosso, verificar a resistência do nosso concreto. Então, antes de eu fazer esse ensaio, eu preciso determinar o abatimento da amostra. Por isso que eu falei que sempre quando a gente vai pegar a amostra, a gente vai pegar a amostra para abatimento, né, para o ensaio de abatimento, sempre que a gente for fazer o ensaio de compressão, sempre que a gente for fazer os corpos de prova, porque é necessário fazer essa verificação antes de fazer o ensaio de compressão. Então, para o controle tecnológico, para aceitação lá no canteiro de obras, tá? Ela vai ser definitiva, ela vai ser a final, tá? Esse ensaio de compressão, que vai ser o atendimento a todos os requisitos do concreto endurecido, mais especificamente do ensaio de ruptura, para diferentes idades. Então, aqui a gente tem a formação dos lotes, né? A formação da quantidade de corpos de prova que a gente vai precisar. Então, aqui a gente tem com relação aos limites superiores do volume de concreto, número de andares e o tempo de concretagem, tá? Isso aqui é os valores para a formação de lotes de concreto para essa aceitação, tá? Então, a gente vai fazer essas verificações, esses ensaios, para a solicitação principal dos elementos da estrutura. Então, a gente faz para compressão, ou compressão e flexão simples, tá? No caso da compressão ou compressão e flexão, isso vai entrar pilar, viga, lajes, porque também contempla a flexão. Por exemplo, se tiver uma verificação para uma viga que ocorre apenas flexão simples, eu posso entrar nessa coluna aqui, ok? Então, volume de concreto máximo para compressão e flexão, 50 metros cúbicos. Para flexão, 100, para flexão simples, 100 metros cúbicos. Número de andares, 1. Tempo de concretagem, 3 dias. Isso compreendendo todo o prazo total, né, para fazer essa concretagem efetiva, tá? Aí, já levando em considerações as interrupções, tá? Então, a gente tem dois tipos de controle de resistência do concreto, tá ok? Nós temos, com relação ao controle estatístico por porcentagem parcial. O que seria essa porcentagem parcial? Eu não realizo o mapeamento da minha estrutura onde eu estou pegando esses corpos de prova, tá? Eu simplesmente retiro o corpo de prova do primeiro caminhão, né, da primeira betonada e da última betonada, tá? Então, eu pego ali aleatoriamente alguns caminhões, né, não de todos, só de alguns, para fazer essa execução de controle de resistência, tá? Então, eu não sei se esse caminhão aqui vai concretar uma laje, eu não sei. Ou se vai ser um pilar, ou se vai ser uma viga, eu não sei. Pego ali o caminhão, independente qual elemento que ele vai concretar, tá? Bom, então, retirada de exemplares de algumas betonadas, número mínimo de exemplares da amostra. Aí, depende do tipo de grupo de concreto, tá? Com relação àquelas classes de resistência, ok? Então, para grupo 1, né, de concreto C20 até C50, eu retiro aí o número de corpos de provas, no máximo 6. Para o grupo 2, que são resistência superior a C55, eu retiro um número máximo de 12 amostras, ok? No caso do controle estatístico de amostragem total, eu vou retirar exemplares de cada uma das minhas dos meus caminhões betoneiros ou de todas as minhas betonadas. Assim, eu vou ter um controle e um mapeamento de onde aquele corpo de prova foi retirado. Por exemplo, esse caminhão betoneiro azul escuro, ele vai concretar os pilares do segundo pavimento,
Então, eu sei que esses corpos de prova são referentes a esses pilares. Então, eu consigo fazer essa verificação aqui dessas solicitações, né? Então, é mais fácil também verificar, ó, esses pilares estão com resistência X. Ah, essa laje aqui, que vem dessa betoneira aqui vermelha, parte dela vai ter, né, do corpo de prova, esses dois corpos de prova aqui com resistência tal que eu achei, ok? Então, eu consigo mapear de onde que eu retirei aqueles corpos de prova. Então, isso é muito interessante. Então, nesse caso, não há um número mínimo de exemplares de lote. Eu retiro quanto que eu quiser de cada uma dessas betonadas, a quantidade vai ser diversa, tá? Bom, isso é o controle tecnológico. Agora vamos falar do ensaio em si, tá? Amostragem. Com relação à amostragem, a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente viu para o abatimento do ensaio de abatimento. Então, a gente vai fazer aquelas retiradas conforme foi padronizado lá, que com aquele requisito de material, né, de recipiente, etc. De novo, os materiais devem ser obtidos de forma aleatória, frequência e número de amostras depende do ensaio que serão realizados, de acordo com o controle tecnológico, se for um ensaio realizado na obra, tá? O tempo de coleta não pode ser superior a 15 minutos entre uma amostra e outra, tá? Para ensaios de resistência à compressão, o volume mínimo que a gente precisa coletar é de 30 litros, tá? Então, no caso da resistência à compressão, a gente tem que obter esse volume. E aqui a mesma coisa com relação à coleta em betoneiras e caminhões e betoneiras, tá? A preparação da amostra é a mesma que a gente viu para o ensaio de abatimento, fazer a remistura, proteger contra a ação do sol e do vento, né? Qualquer ação que eventualmente ocorra a evaporação dessa água, e o ensaio deve ser iniciado após 15 minutos de coleta, né? Não mais que isso. Bom, então agora a gente vai para a aparelhagem desse ensaio. Aqui, tá? Eu tô falando de acordo com a NBR 5738, tá? Que ela vai falar sobre os moldes. Então, a gente vai utilizar moldes cilíndricos, porque a gente vai executar ensaio de compressão. Então, no caso do ensaio de compressão, a gente vai usar os moldes cilíndricos com esses diâmetros aqui, tá? De 10, ou de 15, ou de 20, ou de 25, ou de 30, ou 45. Isso depende da disposição que você tem com relação a esses moldes, ok? Nós temos também uma relação de tolerância devido às medidas desses moldes, tá? Tem que ser verificado essas medidas, que não pode passar de 1% do diâmetro previsto e nem 2% da altura prevista, tá? Outra observação, mínimo 3 vezes maior que a dimensão nominal máxima do agregado graúdo. Então, se eu tiver em dúvida em qual tipo de forma utilizar, né, de acordo com o diâmetro, né, é só utilizar essa relação aqui, ó. Então, se eu tiver um diâmetro X, né, por exemplo, 19, no caso aqui da dosagem, né, o diâmetro máximo do agregado é 19 milímetros, né? Então, não pode ser, né, 3 vezes maior que a dimensão, no mínimo 3 vezes maior que a dimensão nominal máxima do agregado. Então, 3 vezes 19, aí vai dar 57 milímetros, né? E aí a gente verifica qual o diâmetro que a gente pode utilizar, tá? A gente pode fazer isso com qualquer um outro, né? Então, aí a gente pode utilizar aí o diâmetro de 10, qualquer um aqui vai atender os nossos requisitos, tá? Bom, e aí a NBR 5739 traz uma observação. Ela fala que a relação entre a altura do meu molde e o diâmetro dele, tá? Não pode ser inferior a 2,06. Então, essa relação aqui não pode ser inferior a 2,06.
Esses valores aqui, né, já estão de acordo com essa relação, tá? Pode ser verificado na hora do ensaio para não haver dúvidas, ok? Bom, e nós temos dois tipos de adensamento. A gente pode utilizar a haste de adensamento para fazer a adensagem do concreto no molde ou utilizar os vibradores mecânicos, tá? Qualquer um dos dois pode ser utilizado, dependendo do tipo, a quantidade de ensaios e tudo mais. Eu vou mostrar isso para vocês lá para frente, tá? A máquina de ensaio a gente já conhece, que é aquela mesma máquina que a gente utilizou para pasta, né, argamassa de cimento, tá? E a gente vai precisar do paquímetro para fazer as aferições do corpo de prova. Antes de fazer o ensaio, a gente tem que tirar as medidas, tá? Bom, então vamos para o procedimento de dosagem. Isso verificando a NBR 5738. Os corpos de prova revestidos com uma fina camada de óleo mineral ou outro lubrificante. O que é isso? A gente vai pegar o corpo de prova, vai montá-lo, tá? Tá vendo que o molde ele é cheio de parafuso? Esses parafusos a gente consegue tirar e tudo mais, tá? A gente vai montar todo esse molde, fechar ele bem fechado, vedar ele bem vedado e por dentro a gente vai aplicar uma fina camada de óleo mineral ou outro lubrificante, justamente para depois a gente fazer a desforma, tá? O número de camadas para moldagem dos corpos de prova vai seguir essa tabela aqui. E essa tabela também vai definir qual tipo de adensamento que eu vou utilizar. Isso vai ficar de acordo com o que eu tenho em mãos, tá? O ideal é utilizar a haste mesmo, que é mais barato, né? Que aí não preciso de ficar utilizando aquela coisa mecânica e tudo mais, ficar vendo com relação ao diâmetro do vibrador e etc, tá? Então aqui nós temos o tipo de corpo de prova, no nosso caso é o cilíndrico, as dimensões do diâmetro, tá? Aqui daqueles que a gente tem como utilizar e o número de camadas em função do tipo de adensamento. Por exemplo, se eu vou utilizar corpo de prova com um diâmetro de 150 milímetros, tá? Se eu utilizar um adensamento manual, que é utilizando a haste, eu vou ter que executar 3 camadas. E aí, eu vou ter que aplicar 25 golpes, tá? Isso só para o manual, porque no mecânico eu não preciso aplicar números, é só pegar o vibrador e lançar lá no concreto e já está adensado, ok? Então, eu tenho que verificar a dimensão do meu molde e verificar qual o tipo de adensamento que eu vou utilizar. Bom, o método de adensamento, ele vai estar de acordo com o abatimento do tronco de cone. Então, aqui, eu tenho as classes de adensamento, tá? E o abatimento, ok? Então, no nosso caso, o abatimento nosso deu entre 10 a 50 milímetros, né? E aí, a gente teria que utilizar um método mecânico. Só que no nosso caso, a gente não tem um vibrador mecânico disponível no laboratório. Então, a gente vai utilizar o adensamento manual, que na verdade era o adensamento que a gente estava previsto, né? Porque lá na premissa do ensaio é que o concreto fosse plástico, que desse um abatimento de 60, né? Que ficaria entre 50 e 100, né? E aí a gente poderia utilizar o mecânico ou o manual, ok? Mas o abatimento que a gente encontrou foi menor que 60, tá? Só lembrando disso, ok? Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês o procedimento para fazer a modelagem dos corpos de prova, tá? Então aqui ele já colocou o molde todo montado, tudo fixo, os parafusos tudo fixo, bem vedado, com óleo passado aqui dentro, e agora ele vai colocar a massa. Então, ele vai começar a colocar o concreto aqui dentro, tá? Ele vai utilizar aqui uma pá de pedreiro, pode ser uma concha também. Aqui tem a haste de compactação. Aqui ele tá falando que untou a forma e vai começar a colocar o concreto. Se falou 3 camadas, tá? Lembrar do tamanho do molde. Colocar, dividindo isso, se é 3 camadas, eu vou colocar 1/3 de concreto em cada uma das camadas, tá?
Então, agora ele vai executar os golpes. Se for com um diâmetro de 150 milímetros, ele vai executar 25 golpes para 3 camadas, ok? Então, ele vai executando os golpes, ele vai contando, da mesma forma que o tronco de cone, né, o ensaio de abatimento. Ele faz isso para fazer o adensamento adequado, ele bate na forma, isso pode ser feito também. Agora ele vai para a próxima camada, vai preencher ali um terço do material. Aqui ele está fazendo 2 camadas, na verdade, né? E aí ele tem que colocar isso a mais, tá? Na última camada, ok? E aí ele vai executar o adensamento. Então ele vai executar os golpes de forma uniforme, deixar bem adensado. E aí ele bate também na lateral para fazer esse adensamento, isso também pode ser feito. E depois ele ele rasa a superfície. Isso é importante ser feito. Pode ser feito com a régua, tá? Que é mais eficiente. Aí ele vai fazer com a colher de pedreiro mesmo. Aí ele dá umas batidas, isso é importante fazer quando é adensamento manual. E ele faz a rasada do material, ok? Tem que ficar a superfície bonitinha, por isso que é bom fazer com a régua, tá? Que aí você tira bonitinho, faz acerta a superfície do concreto. Bom, depois de fazer moldar os corpos de prova, eu vou iniciar o processo de cura inicial. Como que eu vou fazer esse processo? Eu vou primeiramente armazenar os meus corpos de prova em um local protegido de intempéries. Aqui ele colocou no cantinho aqui do canteiro de obras, isso também pode ser feito. É importante dar nomes aos corpos de prova e a gente vai deixar aqui por 24 horas, tá? Pode colocar numa câmara úmida? Pode. Eu posso colocar esse material numa câmara úmida. Se eu não tiver uma câmara úmida, eu posso colocar num local protegido do sol e do vento, tá? Bom, depois de feito o processo de cura inicial, eu retiro o meu corpo de prova, eu desmoldo meus corpos de prova. E aí, eu identifico os meus corpos de prova, tá? Aqui, ó, ele já fez a identificação com um papelzinho. Eu posso fazer também numerando, escrevendo um corpo de prova, tá? E aí, depois que eu fizer essa identificação, eu coloco o meu corpo de prova em uma cura imersa em solução saturada de água e cal. Isso vai acelerar o meu processo de cura, tá? Então, lembrar de colocar os meus corpos de provas, tá? Agrupados de acordo com a idade que eu vou executar a ruptura, isso é importante fazer isso, tá? E é importante também não empilhar os corpos de prova, que aí vai trazer consequências nos resultados. Então, o ideal é não empilhe de maneira alguma os corpos de prova, ok? Impedir a secagem da superfície dos corpos de prova entre o momento em que são retirados do local de cura e a realização do ensaio, tá? Então, a gente retira o corpo de prova alguns minutos antes, faz a secar, impedir que essa superfície seque totalmente, tá? Tornar a superfície das bases planas e perpendiculares. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar a superfície regularizada para receber a carga. Por quê? Porque, como eu disse, a compressão ela vai ser dada através de uma superfície de pratos lá da máquina. E aí a carga ela é aplicada uniformemente na área. E se essa área tiver alguma deformidade, alguma rugosidade, isso vai dar alguma dispersão ali na hora de fazer essa distribuição de carga. Então, o que a gente faz? A gente faz uma regularização dessa superfície. E aí nós temos duas soluções que a norma diz: retificação ou capeamento. A retificação é cortar, tá? Fazer essa regularização da superfície através de uma máquina que faça o corte
dela, tá? Tomar o cuidado para não fazer um corte muito grande da camada, ok? Então, isso pode ser feito também através de uma retífica, tá? O capeamento é o método mais comum e o mais utilizado. Então, eu trouxe um vídeo para mostrar justamente esse capeamento. O capeamento, ele vai utilizar um enxofre para fazer essa regulação da camada. Então, a gente aquece o enxofre, coloca e a gente utiliza esses moldezinhos aqui com uma espessura de 3 milímetros e coloca o corpo de prova para fazer esse capeamento. Então, ó, como é feito o capeamento? Então, aqui tá os moldes. Ele vem, coloca esse enxofre. Toma cuidado, tá? Que o enxofre tem um cheiro muito forte e tudo mais. É prejudicial à saúde, tem que usar máscara, luvas, tá? E aí a gente coloca ele quente e coloca o corpo de prova, tá vendo? Que aqui ele já fez a parte superior, agora ele tá fazendo a parte inferior, a outra extremidade. Então, você deixa por alguns minutos para fazer, né, esse processo. Ele seca rapidamente, aí ele tá colocando mais. E aí vai fazendo para os outros corpos de prova da mesma forma, ok? Bom, a idade, ela vai ser especificada pela necessidade do construtor, necessidade da obra ou do ensaio. Então, isso é critério característico, tá? Então, eu determino qual idade que eu vou executar os ensaios, que é mais importante, que eu vejo que seja mais importante. Então, no nosso caso, a gente vai fazer para a idade de 3, 7 e 28 dias, tá? Então, a tolerância para as idades, ou seja, assim que eu tiro o meu material, o ideal é que assim que eu tiro o meu material da cura, eu execute o ensaio. Porém, tem esse processo de regularização da superfície. Então, a norma permite alguns prazos, algumas tolerâncias, tá? Então, por exemplo, eu tiro do processo de cura por 24 horas. Eu tenho uma tolerância aí de 0,5, tá? De 3 dias eu tenho 2 horas, 7 dias eu tenho 6 horas, 28 dias eu tenho 24 horas para fazer esse ensaio, ok? Então, quando eu faço o processo de capeamento e tudo mais e retiro o meu corpo de prova do processo de cura, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar as medidas. Então, eu pego o paquímetro e faço as medidas. O caso do diâmetro, que é o primordial, eu preciso fazer 2 medidas. Eu faço uma medida em uma determinada direção, anoto, e faço uma segunda em outra direção. E tiro a média, tá? Essa média vai ser o valor do meu diâmetro, para calcular a área superficial. Lembrando que esse valor tem que ter uma exatidão de 0,1 milímetro, ok? Faço a mesma coisa com a altura do corpo de prova. E essa altura de corpo de prova pode ser uma medida mesmo, tá? Então, ele vai mostrar aqui como ele vai fazer essa medida. Então, ele pega aí, tira numa determinada direção e ele puxa mais para baixo. Isso também é interessante. Eu fazer a medida um pouco mais para cima do diâmetro e depois um pouco mais para baixo em uma outra direção. E aqui, ele está fazendo a aferição da altura do corpo de prova. Pronto, anotou tudo isso, já posso executar o meu ensaio. Lembrando que é importante fazer a relação H sobre D para os outros requisitos que eu vou mostrar que vai influenciar no nosso resultado. Então, a gente vai fazer a execução do ensaio. Primeira coisa que deve ser feita é limpar os pratos da máquina. Retira todo o resíduo que tiver nesses pratos aqui, tá? E, em seguida, eu coloco o meu corpo de prova, tá? E o meu corpo de prova, ele tem que ser centralizado. Então, eu faço todo o processo de centralização no prato inferior, deixo ele bem bonitinho no prato superior. Por quê? Porque no prato inferior, desculpa, porque no prato superior, ele é móvel, tá? Então, eu levanto esse prato superior, encaixo, coloco o meu corpo de prova, alinhando com esse prato inferior, que é um prato fixo, faço o alinhamento dele e depois coloco o prato superior, porque o prato superior é que vai ser responsável por aplicar a carga. Então, se eu fizer o alinhamento na parte inferior, consequentemente, né, no prato inferior, consequentemente, o superior vai estar correto. Então, eu começo a executar o carregamento, que deve ser contínuo, eu vou subindo o carregamento de forma crescente,
até ocorrer o rompimento do meu corpo de prova, tá? Então, a velocidade também do carregamento tem que ser contínuo, tem que ser com essa velocidade. Se alterar essa velocidade, vai ser um problema nos meus resultados, tá? E aí, o carregamento ele só vai cessar quando eu observar lá no meu cursor do meu carregamento que houve uma queda de força, ou seja, houve a ruptura do meu material, exatamente neste momento, quando ele se quebra. Então, o cálculo da resistência vai ser determinado por essa fórmula aí. O FC, de acordo com a idade, vai ser calculado como 4 vezes a força dividido por πd ao quadrado, ou seja, é a força dividido pela área da seção transversal, que é uma área circular. Bom, o resultado ele deve apresentar 3 algarismos significativos, tá? 3 casas decimais. Então, por exemplo, eu estou fazendo um ensaio para 3 corpos de prova para cada uma das idades. Eu faço esse cálculo 3 vezes para cada idade e faço as verificações estatísticas, né, que a gente viu lá para o cimento, aqui para o concreto também. Então, o fator HD é que vai me dar um fator de correção dessa resistência. Então, por isso que é importante anotar a altura e o diâmetro do corpo de prova. Então, eu faço essa relação e verifico qual que é o fator, né, de correção que eu tenho que aplicar no meu valor de força. Então, por exemplo, se meu corpo de prova deu 1,75, a relação HD, eu pego o valor da força de ruptura e multiplico por esse valor de 0,98, ok? Então, é esse valor aqui que eu vou entrar nessa forma. Aqui, a gente tem o valor, né, do ensaio que foi realizado, tá? O diâmetro do meu corpo de prova foi de 10 milímetros, tá? Então, o diâmetro tem que dar próximo a esse valor de 10 centímetros, ok? Então, por isso que vocês observam esse valor de diâmetro de 9,98, tal, tá? Então, aqui ficou faltando com relação à altura, tá? Observe, a primeira coisa que deve ser observada, o traço, que foi o mesmo traço do início do ensaio, tá? Então, o abatimento aqui, ele está considerando o abatimento para o ensaio, né, que seria um abatimento de 60 milímetros. Nós vimos que esse abatimento não foi o que a gente encontrou, esses 60 milímetros. Mas o ideal é o seguinte, já que o ensaio de abatimento deu errado, eu teria que pegar e refazer o traço e com esse novo traço fazer um ensaio de compressão. Só que eu ia gastar mais material. Então, a gente continuou com esse mesmo traço e fez os ensaios assim mesmo. Então, a gente utilizou 2 corpos de prova para cada idade. Então, eu vou ter 2 resistências para cada uma dessas idades. Qual que é a relação HD? Bom, como não foi dado ali, a relação H sobre D, vocês vão utilizar 2, tá? Então, o fator de correção seus é 1. H sobre D de vocês é igual a 2 e o fator de correção é 1, tá? Então, aqui vocês não vão precisar corrigir esse valor de força. A gente fecha os ensaios, vai até aqui o relatório de vocês, tá? E como forma de complementação do conhecimento, tá? Do controle tecnológico, eu tô passando aqui algumas informações a respeito desse controle, tá? Então, no caso do concreto que a gente recebe lá, a gente pega, determina, né, o valor de resistência característico estatístico através dessa fórmula, tá? Isso é para amostragem parcial, ok? Quando a gente pega alguns caminhões betoneiras para fazer esses ensaios. Então, aqui a gente tem um número de lotes, tá? E como a gente calcula? Para cada um dos lotes, a gente tem um valor, né, de resistência, é esse valor que a gente utiliza, tá? Esse valor de M é a relação N sobre 2.
temos os valores de resistência dos exemplares e o valor de resistência característico desse concreto, ele tem que ser maior ou superior ao, esqueci o nome dessa letra grega, vezes a resistência do primeiro exemplar, tá? Então, esse valor, né, de coeficiente, ele vai depender da condição de preparo que foi utilizado. Então, a gente tem um número de exemplares, tá? E esses valores de acordo com a condição de preparo. Essa condição de preparo é a mesma que a gente utiliza para determinar a dosagem desse concreto. Para lotes superiores, a gente utiliza essa equação, onde essa equação é a média dos exemplares que a gente calculou, menos 1,65 vezes o desvio padrão do lote para n-1 resultados, ou, se preferir, a gente pode utilizar aquele SD, né, previsto para as condições aqui descritas, tá? Essa fórmula é bem similar àquela fórmula que a gente utilizou para a dosagem. Bom, o controle estatístico é justamente para determinar o FCK, né, dos 28 dias. Então, esse cálculo, né, do controle estatístico é para a idade de 28 dias, tá? A gente pode fazer para as outras idades também, sem problema algum. Mas nesse caso, quando a gente fala de FCK, a gente fala da resistência característica do concreto nessa compressão. Então, a gente tem aqui todos os concretos, todos os corpos de prova empilhados de acordo com sua resistência que foi obtida no ensaio. Então, a gente pegou lá nos lotes, né, os corpos de prova, moldamos, determinando sua resistência. Então, tá aqui as resistências desses corpos de prova. Então, perceba que a gente tem uma distribuição dessas resistências, que é uma distribuição, né, aquela distribuição estatística gaussiana, né? E aí, a gente tem o valor de SD, que seria um valor do desvio padrão dessa distribuição, e nós temos o valor médio dessa distribuição, que é a média de todos esses valores previstos. O FCK, ele vai ser o valor de resistência, onde a gente tem 95% de chance desse concreto ter um valor superior a esse valor de FCK. Então, aqui, ó, eu tenho todo o meu concreto empilhado. O FCK, nesse caso aqui dessas pilhas, é de 30 MPa. Ou seja, 95% dos meus corpos de prova vai ter valor superior a 30 MPa. Então, isso é uma garantia que eu tenho, que 95% do total das minhas amostras vai ter um valor superior àquele FCK. Os 5% vai ser o valor inferior a esse valor de 30 MPa, ou seja, né, 28, 27 dias, 27 MPa. Ou seja, né, há uma chance muito pequena dessa resistência ocorrer, tá? Então, a gente fala que a probabilidade de ocorrer o FCK de 30 MPa é de 95%. Por quê? Porque as minhas amostras, ele tem valor superior a isso, tá? Então, isso é uma forma da gente não correr risco, né, do meu concreto ter uma resistência abaixo, né, de determinado valor, ok? Bom, quando a gente fala de amostragem total, aquela amostragem em que a gente tira o corpo de prova em todos os meus caminhões betoneiras, para um lote inferior a 20, a gente vai dizer que nosso FCK estatístico é igual ao primeiro valor de resistência determinado para esse lote. No caso, se eu tenho um número de lotes superior a 20, aqui é inferior, tá? Desculpa, eu acho que eu disse superior. Então, se eu tenho um lote inferior a 20, o primeiro valor de resistência, né, do corpo de prova vai ser referente ao meu FCK estatístico para aquele lote. Para o lote superior a 20, eu vou ter que calcular, né, o valor da minha resistência para um corpo de prova FI. Esse I ele é determinado por essa equação aqui, onde eu pego 0,5 vezes I. Eu pego sempre valor inteiro, tá? Imediatamente superior. E aí, com esse valor,
eu determino a resistência estatística, né, a resistência característica de compressão do meu concreto, tá? Bom, como que eu faço a verificação de aceitação desse concreto? Se o meu FCK estatístico, esse FCK que a gente calculou, for superior ao FCK previsto, que a gente calculou para aquela obra, eu aceito automaticamente aqueles lotes de concreto. Caso contrário, eu não vou aceitar automaticamente esse concreto e vou ter que fazer algumas tomadas de decisões. E aí eu vou fazer 2 ou mais verificações, tá? Na NBR, de acordo, né, com a NBR 6118, eu posso fazer a verificação, né, do uso desse valor de FCK estatístico para aquele projeto. Então, o que eu pego? Pego esse valor, igualo ao meu FCK de projeto e refaço o cálculo. E verifico se vai dar algum problema. Se não der nenhum problema, ok, eu aceito, eu posso aceitar o concreto, tá? Mas se der, aí eu vou ter que tomar uma outra atitude, tá? Em casos especiais, eu posso fazer uma extração do meu concreto que já está lançado lá e fazer alguns ensaios, retirar alguns testemunhos e executar alguns ensaios com esse concreto lá já lançado, ok? E aí eu posso remodular para essas condições, fazer algum reforço, algum tipo. Eu tenho que tomar alguma providência, né? Porque o concreto já está todo projetado na minha obra. Bom, gente, então é isso. É claro que ficou bem raso a questão do concreto, mas para vocês terem uma noção de como a gente recebe, como a gente executa esses ensaios, eu acho que são suficientes aí para vocês, ok? Então, até a próxima aula.